Oi, gente, voltei. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Madeli, faço leituras de tarô aqui para o canal da Casa 12, mas eu estou fazendo uma reformulação desse canal. Eu não só quero também falar de tarô, mas eu quero tentar ajudar outras pessoas, né? Como eu já tenho dito em alguns vídeos, trazendo outros assuntos, né? Então a gente aqui vai tratar de espiritualidade, de tarô, de astrologia, né? Desenvolvimento pessoal, tá? Essa é a intenção do canal, ajudar todo mundo e, claro, trocar ideias. A gente está aqui trocando ideias. Eu vou continuar com a leitura do livro do Dr. Joseph Murphy. Eu acho que é assim que se pronuncia. Como eu falei, eu tinha esse livro no Brasil e nem todos os livros eu pude trazer para Portugal, então eu comprei aqui, ele desde 2020 que eu leio e venho voltando a ler. Meus livros estão todos marcados, se é que vocês podem ver, né? Ele é pioneiro no desenvolvimento pessoal e eu vou falar hoje sobre as curas mentais nos tempos modernos, certo? Ele diz que todo o nosso processo de cura está no subconsciente. Eu fiz um mapazinho aqui. Tentei desenhar porque eu estou sem quadro para vocês entenderem, certo? Se vocês forem na internet, vocês vão encontrar esse iceberg lá, tá? Esse é um desenho de um iceberg, mas enfim. Então faz de conta que aqui é o mar, né? É o oceano. Aqui em cima eu tenho o consciente, logo abaixo o subconsciente e lá nas profundezas o inconsciente, tá? Então a nossa mente ela é dividida em três partes: consciente, consciente, subconsciente e inconsciente. Madeli, o que significa cada parte dessa nossa mente? O consciente é o nosso aqui e agora, né? É tudo que eu sei, o que eu estou fazendo, tudo que eu tenho consciência dos meus atos agora. São memórias curtas também, certo? São julgamentos. O subconsciente, ele fica na parte de baixo. Exemplifiquei outro dia como um tapete. Você está na sua casa e você tem um tapete. Então, acima do tapete é o consciente e abaixo do tapete é o inconsciente. Então, aqui debaixo do consciente fica o subconsciente. Ali ficam armazenados todos os nossos traumas, todas as nossas emoções, todas as nossas lembranças e tudo aquilo que a gente carrega ao longo de uma vida como verdade. Mas não é, tá? A gente carrega isso desde a infância, pelos pais, pela criação em casa, na escola, com amigos, na vida adulta. Madeli, essas pessoas são más? São ruins? Não, elas fazem às vezes sem querer, muitas vezes por brincadeiras, mas nessas brincadeiras, que eu sempre falo que qualquer brincadeira a gente tem que... Tá gravando, meu Deus, tá. Qualquer brincadeira que a gente faz com o outro, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou meio chata com brincadeiras, porque magoa o outro e a gente não sabe o estado de espírito do outro, tá bem? Lá no inconsciente já estão as nossas memórias mais profundas, aquelas memórias que a gente não tem acesso e nem imagina que tem. E também lá no inconsciente está a nossa intuição. Não vou adentrar nesse assunto hoje e isso para acessar o inconsciente pode ser através de hipnose, de meditação. Isso a gente vai procurar um terapeuta, um psicólogo, tá? Para tratar dessas impulsividades que nós temos. Por exemplo, eu já dei outro dia aqui, falei e vou falar de novo. Às vezes eu tem alguém que me... Vou falar a palavra mal criada, tá? Às vezes tem uma pessoa que é mal criada comigo, tá? Fala de todo jeito, é numa grosseria e eu tô aqui para tentar amenizar essa situação para mim, para que eu fique bem.
Mas às vezes acontece que, como Madeli fala, e mesmo Madeli tentando melhorar como pessoa, porque nós estamos sempre aprendendo, tá? Eu já melhorei um bocadinho, vai ter outras situações que talvez eu com mais consciência e maturidade eu venha repensar no que eu vou fazer, né? Mas aí a gente vai e fala o que não deve e fala na grosseria, isso chama-se impulsividade. Isso vem lá do inconsciente, tá? Ah, só para lembrar, é no subconsciente também que estão as nossas crenças limitantes. Se eu não falei, eu estou falando agora. Aquilo que a gente acredita como verdade. Ah, você não tem ah, eu não tenho dinheiro. Eu escuto muita gente dizendo isso. Eu digo assim, gente, não fala isso, porque quando a gente fala certas coisas, a gente está propagando, a gente está falando uma palavra negativa, afirmando que não tem, e o teu subconsciente ele vai entender, ela não tem dinheiro e você vai ter mais disso, tá? Então a gente tem que nutrir o subconsciente de palavras positivas. Também não estou dizendo aqui que vai acontecer num passe de mágica igual o filme de Gene é um gênio, acho que é isso. Gene é um gênio. Não me lembro, gente, mas é alguma coisa assim. Aquela que ela dizia assim, adorava aquele filme, o seu desejo será uma ordem, e ela piscava o olho e tudo aparecia. Não é assim. Eu não estou falando que em passe de... Não tem mágica nenhuma, não tem milagre nenhum. É um trabalho passo a passo, ou seja, step by step, tá bem? Eu acho que eu já esclareci essa primeira parte, voltando porque o primeiro episódio já está no YouTube. Eu tô com um problema que o YouTube não está entregando os meus vídeos, gente, mas eu estou tentando resolver isso. Vamos para a leitura, tá? Então ele fala das curas mentais em tempos modernos. O que é cura? Ele está falando aqui de cura, tá? Onde reside esse poder de cura? E como é que ele pode ser praticado? Estas questões são vitais e revelam uma profunda preocupação humana. Para todas elas, a resposta é a mesma. O poder de cura encontra-se no subconsciente de todas as pessoas, mas a gente não acredita. A gente sempre fala, é a vida. Tem que ser assim, sabe? A gente não acredita que o melhor pode acontecer. E é como eu falei, não é um ato de eu vou pensar e vai acontecer. É o ato de sentir. Porque até eu entender isso, olha, eu comecei a ler sobre esse assunto com um livro que eu trouxe até aqui, que eu ganhei esse livro de presente, A Magia, né? Que fala sobre a lei da atração aqui. Que eu trouxe também um trechinho para passar um exercício para vocês, que é o que eu faço. Por que é que eu estou compartilhando com vocês? Gente, minha vida está mudando. Aliás, ela já estava mudando e eu não percebia, sabe? Tudo que eu queria, tudo que eu pensava, demorava. Mas quando eu pensei que eu comecei a sentir e comecei a me imaginar na situação, porque esse é o segredo, a imaginação, aí as coisas começam a fluir, tá? Mas eu vou ler e depois eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Então ele diz assim: o poder de cura encontra-se no subconsciente de todas as pessoas. Quando a pessoa doente opera uma mudança em sua atitude mental, liberta esse poder de cura, porque ela vai acreditar que ela vai ficar curada, tá? Ela não vai ficar se lamuriando, se lamentando, se vitimando, me desculpa, mas é o que acontece. A gente se coloca muito no lugar de vítima, ai coitadinha de mim, ai eu vou morrer, ai eu isso, ai eu aquilo. E já vi gente ir embora porque enfiou isso na cabeça e ó, acabou-se. Outra coisa que aconteceu comigo que eu vou dizer. Eu estava dizendo outro dia, isso faz mais ou menos um mês, eu disse que eu trabalho porque eu quero, obviamente, aqui por enquanto, né?
Mas eu disse assim, eu queria ficar doente para ficar em casa, sabe? Eu queria adoecer. Queria pegar uma gripe. Nunca mais eu fiquei gripada, foi isso que eu falei. Gente, meu colar quebrou. Tadinho dele, eu vou tirar ele aqui agora. Que eu ganhei. Enganchou aqui. Mas enfim, eu vou ter que puxar ele. Enfim, gente, ele quebrou. Bem, consegui tirar. Depois eu ajeito. Tá aqui. Foi um texto que eu ganhei de uma amiga minha, que ele é lindo, ó. Ela me trouxe de Fátima. Mas depois eu ajeito. Então, o que foi que aconteceu? Gripei. Fiquei gripada. Fiquei constipada, fiquei gripada, fiquei com problema no pescoço, ou na garganta. E eu disse, meu Deus, eu escolhi esse caminho. Então, se eu escolhi ficar gripada, eu posso escolher outras coisas. Então, o que foi que aconteceu? Voltei a ler novamente. Eu já estava lendo o livro, porque eu comprei esse livro em 2020, sempre estava lendo, mas sempre a gente vai procrastinando, porque eu sou humana também. E às vezes a gente se preocupa muito com o trabalho, está muito cansado e não tem tempo para nada. Então, hoje eu estou assim, eu durmo mais cedo, me acordo às 3h, 3h30 da manhã, para ver se eu consigo ter um tempinho de leitura e fazer as coisas que eu não consigo fazer num outro horário que eu deveria. Eu sei que não é para todo mundo que isso é possível, tá? Mas então, ele diz, quando a pessoa está doente, opera uma mudança na sua atitude mental. Ela liberta esse poder de cura. Nenhum praticante de ciências mentais, de ciência religiosa ou psicológica, psiquiátrica ou médico, alguma vez curou um paciente. Há um velho ditado que diz, o médico põe o penso, mas Deus cura a ferida, né? Pode ser Deus, pode ser essa centelha divina, pode ser o universo, pode ser o nome que vocês queiram dar, tá? O psicólogo ou psiquiatra, ele torna a mudança efetiva. Cadê? Efetiva, recomendando os bloqueios mentais do paciente, de forma a liberar o princípio da cura e encaminhar a pessoa para a saúde. O psicólogo, você vai no psicólogo, no terapeuta ou no psiquiatra e você começa a falar e ele começa a te fazer perguntas. Ele lança perguntas para você e você que tem que pensar, porque essas respostas, como eu sempre falo, estão dentro de nós. E por que eu sei disso? Porque eu leio muito sobre isso. E não é de hoje, gente, que esses livros maravilhosos chegaram na minha mão. Desde os 12 anos, até livros escondidos, eu lia da minha mãe. Por exemplo, o livro de Allan Kardec, que eu amei, foi dada por uma vizinha, porque eu tinha muita curiosidade em saber o porquê das coisas, né? Então, o médico, o psicólogo, ele vai lançando questões para que você pare e pense e reflita nas suas ações, tá? Para trabalhar esses bloqueios mentais, que esses bloqueios mentais estão no nosso subconsciente, estão aqui. É aquela, eu tenho dedo podre, tem muita gente que diz isso. Eu tenho dedo podre para relacionamento. Eu não consigo acertar no amor. Eu não vou ganhar dinheiro. Só tem dinheiro quem trabalha muito. Não é por aí. Eu nunca vou ter isso. Não é por aí. Isso também é uma crença limitante que pode ser trabalhado e que você pode construir a sua vida com mais leveza, criando seus filhos, sei lá, fazendo o que você quiser e desde que você se sinta confortável. Esse é o propósito. Então, cadê? Onde é que eu estava? Encaminhar a pessoa para a saúde. Do mesmo modo, o cirurgião remove o bloqueio físico. Ou seja, o cirurgião, você tem um problema, ele vai lá e tira o seu problema, permitindo que as correntes de cura funcionem normalmente. O que é que acontece quando a gente se corta? No outro dia, a nossa pele já está se fechando. Ou seja, o nosso corpo ele tem esse poder de cura. Então, por que a gente não cura outras coisas? Porque tudo está aqui, ó, na mente, ó.
Quando a gente enfia uma coisa na mente e que diz que não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas quando você determina, você consegue. Eu não tirei a carta hoje, mas eu vou procurar aqui, que eu vou continuar meditando nesta carta, tá, gente? Que é a carta do julgamento, que é uma carta que nos chama para analisar os nossos atos. Essa vai ser a carta de meditação para vocês, ou como queiram, de reflexão durante a semana, sabe? Refletir na vida, o que é que está fazendo, se está indo certo, o que é que precisa mudar, por que que tem ciclos que se repetem, o que é que eu tenho que aprender com isso, né? É bem por aí. O único poder de cura pode ter vários nomes diferentes: natureza, vida, Deus, inteligência criativa, mas na realidade trata-se apenas de diferentes formas de refletir o subconsciente. Como já vimos, podemos usar muitas técnicas diferentes para remover bloqueios mentais, emocionais e físicos que inibem o fluxo do princípio vital curativo que nos anima todos os dias. O princípio curativo reside no subconsciente e ele pode curar quando devidamente você, orientado por si ou por outra pessoa, cura a sua mente e o seu próprio organismo, libertando-a de todas as doenças. Este princípio curativo atua em todas as pessoas, independentemente de crença, de cor ou raça. O leitor tem de pertencer a uma igreja. Cadê? O leitor não tem de pertencer a uma igreja, ele não precisa estar numa igreja, porque tem uma frase bíblica de Jesus Cristo que eu acho fantástica, que é quando aquela mulher que estava com hemorragia, né? E ela chamando mestre, mestre no meio da multidão, ela toca na veste dele, né? E ele diz, e ele sente, quem me tocou? E ela fala que tinha sido ela e ela foi curada, porque ele a curou. E ele diz, tua fé te curou, né? É você acreditar que você pode sair daquela situação. Porque quando a gente coloca na nossa cabeça uma situação difícil, uma situação de que eu não vou conseguir, de que tudo na minha vida dá errado, de que eu não sou merecedora, você vai continuando colhendo mais disso, porque o nosso subconsciente, ele não sabe o que é ruim, o que é bom, o que é certo, o que é errado, porque ele não tem essa noção, ele é sugestionável, né? Qualquer pessoa pode sugestionar e você pode acreditar nessa sugestão como verdade e não é, né? E não é. Então ele diz assim: você não precisa participar de nenhuma igreja específica para usar e participar deste processo de cura. O seu subconsciente curará as feridas ou os golpes que tem na sua mão, quer seja ateu ou agnóstico, qualquer pessoa, quer acredite ou não. Se você começar a dar o primeiro passo, tudo vai mudar, tá? Porque depende de você. As escolhas são nossas. A cura mental moderna baseia-se na verdade segundo a qual a inteligência e o poder infinito do seu subconsciente responde consoante a sua fé. Os praticantes, os sacerdotes da ciência mental, seguem a orientação da Bíblia, ou seja, eles vão para os seus gabinetes, fecham suas portas, o que significa que aquietam suas mentes, relaxam, descontraem-se e pensam na presença curativa infinita que existe dentro de si próprio. O que é que ele quer dizer aqui? Que para eu me conectar com a minha cura, para eu me conectar com Deus, eu tenho que acalmar a minha mente. Eu tenho que me trancar. Desculpa, gente. Eu tenho que me trancar. Eu tenho que ficar sozinha comigo mesmo, me afastar de todo mundo.
Esse é um dos exercícios, tá? Me afastar, tá aqui claramente falando. Se afastar das pessoas, ficar sozinho, meditar, que significa refletir os seus atos, conversar com o seu subconsciente, pedir para que ele clareie, né? Para que ele te dê respostas, e você vai se conectar com essa presença curativa chamada Deus, chamada centelha divina, chamada universo. É por aí. Mas para isso você vai ter que sair desse ambiente tumultuoso para ter calma, para ter tranquilidade, para poder se conectar com você mesmo. Porque como eu tenho falado aqui e falei no vídeo do primeiro episódio, as pessoas acham que aqui está Deus e aqui estou eu. Eu estou separada dele. Não, mas eu não posso conversar com Deus. Eu tenho que ir na igreja e falar com não sei quem. Não, nós somos um só povo, né? Eu e Deus somos uma só pessoa. Nós estamos conectados e Ele está dentro de mim. E Ele só se aproxima de mim quando eu dou espaço para Ele se aproximar, né? Quando eu começo a questionar e eu começo a procurar esse ser chamado Deus, chamado energia cósmica, né? Energia porque até o próprio Moisés na Bíblia cita isso lá. Se não me falha a memória, ele está conversando com uma árvore, acho que é sarça, me corrijam aí, gente. E Deus se apresenta para ele em forma de fogo. E o que é fogo? Energia, né? Então, nós somos seres de energia. No tarô, eu tenho a carta do mago, que ele tem o dedo apontado para os céus e o outro para a terra. Tem toda uma simbologia ali, de que tudo que está ligado aos céus está ligado na terra. Ou seja, eu estou conectado com Deus, né? Eu tenho essa conexão com Ele, tá? Então, ele diz assim, continuando a leitura, eles fecham a porta da mente e de todas as distrações e aparências exteriores, e a seguir, com tranquilidade e conhecimento, entregam o seu pedido ou desejo ao subconsciente. Cientes de que a inteligência da sua mente responderá de acordo com as suas necessidades específicas. Foi o que eu acabei de falar. Então, eles fecham todas as portas, né? Eu vou entender que eu vou me fechar, vou me conectar com o meu subconsciente e vou conversar com ele, pedindo a ele orientação. Porque ai, que susto, meu telefone caiu aqui. Desculpa. Porque esse subconsciente é essa presença divina que habita em mim, que está dentro de mim. Então, eu peço essa ajuda para eu me conectar e eu trabalhar essas crenças que me atrapalham e que eu não acredite porque elas não são a verdade absoluta. São apenas coisas que eu conheci, que eu ouvi a vida inteira. E que agora, na fase adulta, muitas vezes nos atrapalham, tá? Então, ele diz assim, a lei da crença. Todas as religiões do mundo representam formas de crença que podem ser explicadas de maneiras muito diferentes. A lei da vida é a crença, em que acredita no que diz respeito a si próprio. Ou seja, ele diz assim, o que é que Joseph Murphy está dizendo? Qual é a lei que você está acreditando ser verdade sobre você? O que é que você acredita que você é e que você não consegue sair desse padrão, né? Tudo quanto pedires em oração, crede que já o recebestes e havereis de obtê-lo. Então, a crença é apenas um pensamento que existe na sua mente e que leva o poder do seu subconsciente a ser distribuído em todas as fases de sua vida, consoante aos seus hábitos e os seus pensamentos.
deve fazer consciência, deve ter consciência de que quando a Bíblia fala de crença, não está se referindo a uma crença ou a um ritual que as igrejas fazem, né? Mas é a maneira, a instituição, a fórmula de como você vai se apropriar dessa crença. A crença na sua mente, ela é pura e simplesmente um pensamento. Tem outro versículo também bíblico que eu não me lembro aqui agora, mas diz assim: cuidado com os vossos pensamentos, né? Porque a nossa mente, ela é um jardim. Ela é um jardim. Então, alguém lança uma semente, ou até eu mesmo lanço uma semente, e essa semente ela vai germinar. Ela pode germinar, ela pode crescer para um lado positivo ou para um lado negativo. Se ela crescer para um lado negativo, eu nunca vou conseguir as coisas que eu quero porque eu mesma não acredito na minha potencialidade. Então eu tenho que parar de dar ouvidos às outras pessoas e dar ouvido a mim, a voz do meu coração, conversando com o meu subconsciente, com o divino que mora aqui dentro do meu subconsciente, com esses pensamentos que chegam a me atormentar, tá? Então, lá em Marcos 9:23, o Dr. Murphy diz: tudo é possível para aquele que crê. Então, se eu mudo meu pensamento, as minhas ações, se eu sinto que isso vai acontecer, porque também tem a questão do sentir, não é só pensar positivo. As coisas não só acontecem quando eu vou pensar positivo e vai acontecer. Não é bem assim. Eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar os meus sentimentos e principalmente eu tenho que sentir. E tem uma outra palavra, ser grato. A gratidão é a chave que abre todas as portas, tá? E você tem que confiar, apenas isso. Eu vou parar hoje a leitura por aqui e vou dar uma sugestão de escrita para vocês, tá? É o seguinte. Primeiro, pense e diga a palavra mágica obrigada ou gratidão. Não é só dizer da boca para fora, gente, mas é agradecer a Deus. Senhor, gratidão por eu respirar. Isso é um exemplo do que eu faço, tá? Gratidão. Engraçado que eu aprendi isso na igreja, quando eu frequentava a igreja católica, eu tinha meus 12, 13 anos, né? Então, tem aquele momento de agradecer pelas pessoas, né? Então, gratidão por quem planta, gratidão por quem colhe, gratidão por quem embala os alimentos, gratidão por quem carrega esses alimentos nas estradas perigosas, gratidão pelos médicos, pelos motoristas, gratidão por eu ter saúde plena, né? Que Deus abençoe e e tenha piedade daqueles que estão nos hospitais, que eles acreditem que podem ser curados e sair de lá rapidamente. Gratidão pelas minhas duas mãos, pelos meus dois braços, tá? Porque tem gente que nem tem isso e ainda é grato. Então, tem gente que se lamuria, mas eu sofri um acidente, eu estou sem andar, e fica ali, passa a vida numa infelicidade desgraçada, e é infeliz, e essa infelicidade vai matando a tua alma, vai matando os teus sonhos, os teus desejos e as tuas vontades. Então, vai aprender a ser grato, vai aprender a fazer alguma coisa, mesmo estando numa cadeira de rodas, né? Porque isso tudo é uma questão mental mesmo. É todo um trabalho que a gente tem que fazer com a gente. Eu estou dizendo que é fácil? Não, mas não é impossível. Porque tudo é questão de escolha, gente. A gente tem que escolher, tá? Então, o primeiro exercício é: pegue um caderno e escreva 10 coisas que você acha Escreva 10 coisas que você pode ser grato a Deus, tá? Deixa eu ver. Outra coisa que esse livro aqui fala também é: quanto mais grato você é, mais abençoado você é, tá? Outra coisa também, abençoar todas as pessoas. Eu costumo dizer agora, depois de um certo conhecimento, que não há ninguém ruim,
tá? As pessoas não estão apenas no nível de maturidade que eu estou. E que se isso não me faz bem, né? Porque a gente não vai mudar ninguém, a gente não muda ninguém, gente. Nem não muda. A gente tem que aceitar o outro exatamente como ele é. Pode ser um cônjuge, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um colega, sei lá, o que seja. Mas a partir do momento em que essa pessoa ela não condiz com os meus ideais de vida, né? Eu me afasto. Eu me afasto porque não tem como ter um diálogo com uma pessoa que está antagônica, né? Me afasto, respeito e ela vai procurar outras pessoas que estejam em comunhão com a ideia dela. Mas ali aquele ambiente não funciona mais para mim, né? E quem sabe num futuro mais próximo essa pessoa possa se aproximar e a gente e nós possamos conversar. É ficar sem falar? Não, é tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas para estar sentada, para estar numa conversa que não condiz hoje com a minha realidade, não dá. Não é possível. Então, quanto mais você pensar e principalmente sentir a gratidão, você vai ter abundância na sua vida. Deixa eu ver se tem um exercício aqui, meu Deus. A princípio é isso mesmo. Escreva 10 coisas que você. Como é que eu posso dizer? Escreva 10 coisas que você terá que ser grato a Deus. Porque gratidão é um sentimento. Não é aquele, é muito obrigada, é gratidão mesmo, é de sentir, de ficar feliz, sabe? De sentir que, cara, eu tenho 2 olhos. Tem gente que por aí que não tem. Sou grato por isso. E quem não tem, aprenda a ver de outra maneira, aprenda a ver com as mãos, que nem eu já conheci. E são pessoas gratas também, entende? Então vamos ser gratos na vida. Quando eu aprendi a ser grata na vida, a minha vida melhorou muito. Eu estou sendo muito abençoada. Quando eu criei esse canal aqui, como eu já falei em outros vídeos, já tive vontade de desistir e por esses dias eu tive mais de 300 pessoas inscritas no canal e já agradeci, tá? Mais de 5.000 visualizações em alguns conteúdos. E em um dos vídeos eu tive 1.200 visualizações. Isso significa que o meu conteúdo está sendo relevante para alguém e que eu sim estou ajudando alguém a repensar na vida, a questionar-se, né? Eu não conseguia aqui achar oh meu Deus, a carta do julgamento. Mas enfim, gente, deixa eu só procurar aqui. Julgamento, achei. Olha, continuo com a meditação da carta do julgamento, tá? Meditem nessa carta. O que é meditar? É refletir sobre o que é o julgamento. É quando aqui as pessoas estão sendo convidadas, né? Vocês vejam que elas estão saindo de um túmulo. Eu até coloco esse túmulo como um fundo do poço, como algum projeto que não está dando certo na minha vida, seja ele numa relação, seja ele num estudo que eu fiz e eu fiz alguma coisa e não deu certo. Então, o que é que eu posso fazer para mudar isso? Usando a palavra gratidão imensamente, refletindo nessas minhas crenças limitantes que estão no meu subconsciente e que eu posso muito bem falar com esse ser divino que está dentro de mim, chamado Deus, chamado energia cósmica, chamado centelha divina, sabe? Fazer uma análise das minhas ações. O que é que eu fiz para melhorar? O ano está terminando. Eu cumpri tudo que eu me prometi. É comprar um caderno, é escrever o que você quer, né? Almejar o seu. Eu tenho tal projeto.
Mas o que é que você quer com esse projeto? Qual é o benefício que ele vai trazer para você? E o que é que você vai fazer para melhorar, ou para executar o projeto, para dar início ao projeto? Porque, gente, a gente tem inteligência para pensar, né? Deus nos deu inteligência e conhecimento. A gente tem que ler, tem que estudar, tem que ter conhecimento para fazer as coisas. Vamos errar? Sim, vamos errar. E que bom que vamos errar, porque a gente erra para aprender, né? Então eu desejo a vocês um Feliz Natal, tá? Com muita paz, com muita saúde em primeiro lugar, com excelentes ideias de empreendimentos que vocês queiram fazer ou de empreender num curso que vocês terminaram e querem fazer o melhor para si, né? É isso que eu desejo a vocês e até o próximo vídeo. Esse é o nosso segundo episódio do livro que nós estamos lendo do Dr. Joseph Murphy. Eu indico para vocês, é um livro muito bom e se vocês puderem comprar, vocês vão amar esse livro. O Poder do Subconsciente. Beijo. Até a próxima leitura. Tchau.